Você já deve ter ouvido alguém falar sobre racismo estrutural, a naturalização de pensamentos e situações que promovem a discriminação racial formam um racismo estrutural, e isso traz consequências. Entrevistas de emprego. Mas nós estávamos procurando um perfil parecido com o seu, mas o seu cabelo, né? Então tudo isso acaba sendo estrutural, né? A questão de você ter uma estética, né? De você ter uma identidade, passa por dentro do racismo estrutural, onde muito antigamente existia todo o processo, né, de caracterização para que fôssemos aceitos. O Brasil carrega uma história de 300 anos de escravidão. Dentre os países da América, o nosso foi o último a abolir a escravidão negra formalmente em 1888. Depois de mais de um século, ficou enraizado no inconsciente coletivo da sociedade brasileira um pensamento que marginaliza as pessoas negras, as impede de se constituírem como cidadãs plenas. O Brasil ele tem 53%, né, mais ou menos 53% da população, segundo o IBGE, composta por pessoas negras. Só que quando a gente olha para as instituições políticas, para as instituições de poder, para as instituições de ensino, a gente não vê 50% de pessoas negras nesses lugares. Então, quando a gente fala do racismo estrutural, é pensar na estrutura da sociedade através dessa desigualdade entre pessoas negras e brancas que não têm as mesmas oportunidades. E isso é um processo histórico. Por quê? Da falsa abolição, né, pessoas negras que estavam escravizadas, elas simplesmente foram jogadas às margens das ruas, sem nenhum plano de governo, sem direito a absolutamente nada. Absolutamente nada. E digo mais, existia uma lei que proibia pessoas negras de estudarem. Então, viemos desse processo onde de extrema desumanização. Segundo a Prefeitura de Campinas, até o momento, a cidade registrou 21 casos de violência contra a pessoa negra, sendo que deste total, 14 foram de racismo, 6 discriminação religiosa e 1 discriminação religiosa com racismo. Essa já é a terceira vez que eu passo por isso. Eu tava brincando aqui, ó, essa louca fez eu sofrer de racismo. A analista de RH, Aline Cristina, denunciou em abril desse ano a situação que ela enfrentou em um shopping de Campinas. Não bota de negro, faz a gente passar por essas coisas, essas vergonhas. Agora fica dando uma de louca. Olha isso, surtada, louca, maluca. Depois fala que não existe racismo no Brasil. Isso aqui, ó, exemplo vivo. A memória a seguir, não tão positiva, é do coordenador do CEPIR, Sérgio Almeida. Ele trabalha na Prefeitura de Campinas, no setor que promove a igualdade social. Como nós falamos, que nós nos descobrimos negros, né? Eu acho que na infância, né? Vou falar na questão da década de 80 já, né? Crianças saem, simplesmente vão na padaria, como de costume, comprar um pão. Quando eu passo, olha, vou ver algumas coisas a mais na estante, chega lá uma funcionária e já fala que eu estava roubando. Saí de lá, falei que não, tudo. Aí cheguei até em casa, comuniquei. Aí houve toda uma movimentação do meu avô, principalmente, dos meus pais, foram até a padaria. Aí tinha outras pessoas, padaria já antiga de lá, que conhecia a família, tudo. Aí tenta aquela justificar, né, que não era bem aí, o fato não era, né, um preconceito, não era todas aquelas questões. Acho que essa daí, porque no dia a dia, de 80 para cá, são várias situações que nós passamos, mas acho que essa ficou registrada. Para ele, o apoio familiar foi fundamental para superar. Só que aí eu agradeço também esse suporte familiar. Então já cresço tendo essa noção de sociedade que nós temos. Né? Qual sociedade nós estamos inseridos, né? Porque aí meus avós, meus pais, sempre nos alimentando, falando dessa situação, né?
Se você acha que só anônimos passam por casos de racismo, está enganado. A influenciadora digital Camila de Lucas relatou em suas redes sociais uma situação constrangedora em um voo. No primeiro momento, ela relata sem perceber o que de fato estava acontecendo. Falo pra vocês que as coisas acontecem, vocês acham que é mentira? Eu tô voltando pra casa agora viajando, eu tô viajando de executivo, ó. Aí o voo tá cheio. Todos os assentos estão aqui, ó. A mulher só veio perguntar se eu realmente estava sentado aqui. É ou não é? Só pra ela, a gente ficou bem assim. Só vai perguntar pra ela, mocinha. A mulher só veio pedir o meu cartão pra ver se realmente o lugar era esse. Só o meu, gente. O voo inteiro aqui, ó, cheio. E ela não pediu pra ver o assento de ninguém, só o meu. Aí eu falo pra vocês que as coisas acontecem, vocês acham que não acontece. Mas é isso. No segundo momento, já chorando, ela se dá conta do que aconteceu. Aí tem uma brasileira que ela tá aqui perto, e a menina falou, o que ela falou contigo? Ela pediu só pra ver o seu, porque ela não pediu pra ver o de outras pessoas. E aí depois que eu sentei, que eu comecei a ficar nervosa. Fiquei desnorteada, mas enfim, gente, acontece. Só é um constrangimento, entendeu? As pessoas acharem que a gente não pode ocupar determinado lugar. Há pouco tempo, o cantor Seu Jorge foi hostilizado no fim de um show em Porto Alegre. Nunca, jamais nos curvaremos ao racismo e à intolerância, seja ela qual for. Não cederemos 1 milímetro sequer ao ódio e combateremos e cobraremos das autoridades que a justiça prevaleça e os criminosos sejam devidamente punidos. O caso mais recente foi do músico e humorista Ed Júnior, que foi xingado e atacado por uma vizinha no condomínio em que ele mora em São Paulo. Fala que eu pareço. Fala que eu pareço. Imundo. Não encosta na minha cachorra. Sujo, imundo. Bora, vou cair fora por quê? Eu não quero ficar com ele. Não quer subir no mesmo elevador que eu, ó. Mulher não quer subir no mesmo elevador que eu. Vai não subir. Quero. Vai subir, você vai subir. Não vou. Então nós não vai subir, então eu não subo também. Bora, ó. Fala aí, porra. Cai fora, bandido. Ladrão. Imundo. É não, bebê. Cagão, bundão. É mesmo? Tua cara deve ser fedida. Feio. A minha cachorra, a minha cachorra. Manda esse cara cair fora. Vagabundo. Não é Tu é mais possível. feio quando ri do que quando tá sério. Ó, virou mesmo, isso aqui virou mesmo. Tu é mais feio quando ri quando tá certo. Tu é mais feio quando ri do que quando tá certo. Ô, moça. Para de ser doida, moça. Não, tem que escrever no livro. Tá bom, só não que ele é perigoso. A gente tem assim um senso comum até de achar que uma ascensão econômica, né, uma ascensão social torna as pessoas negras imunes ao racismo, né? Como se o racismo tivesse atrelado apenas a pessoas negras pobres em situação de vulnerabilidade, mas na verdade a gente percebe que não, né? A gente percebe que mesmo essas pessoas negras que conseguem ascender socialmente, conseguem ter um nível de desenvolvimento econômico um pouco maior, ainda assim elas também estão em uma situação de sofrerem racismo, né? Porque antes de verem uma situação socioeconômica, eles veem a cor da pele, né? E tem o julgamento através da cor da pele. De acordo com o pesquisador, essa naturalização de ações, hábitos, situações, falas e pensamentos que já fazem parte da vida cotidiana do povo brasileiro promovem direta ou indiretamente a segregação ou o preconceito racial. Ao mesmo passo que nós somos o país mais africano fora do continente africano, nós não temos ensino de história e cultura africana em sala de aula, nós não temos ensino dos conhecimentos arquitetônicos, científicos, desenvolvimentos de ciência do continente africano dentro de sala de aula. Nós não conhecemos produções africanas, nós não conhecemos intelectualidades africanas e afro-brasileiras. Caso você, pessoa preta, passe por alguma situação de racismo ou você branco presencie, vocês devem denunciar. Passou por racismo? Faça um boletim de ocorrência.
né, nós orientamos. Agora, no caso aqui de Campinas, nós temos aqui, nós da coordenadoria, temos conselhos, movimentos negros, né, que quem passar por essa situação pode procurar. São ações que vão fazer a diferença no hoje e no amanhã, se você de fato quer um amanhã diferente. Se você de fato quer realmente visar aí uma sociedade igualitária. Porque a gente ainda está muito longe, então a gente precisa alcançar a equidade para que de fato começamos a falar de igualdade. Nós precisamos ter uma sociedade que reconhece as suas heranças africanas, que reconhece a importância da valorização da história e da cultura africana e afro-brasileira, para que a gente possa ter um olhar, né, e uma vivência mais humanizada e mais complexa das nossas realidades, das nossas subjetividades enquanto população, né? Tem um pensador negro chamado Marcus Garvey, que ele diz que um povo que não conhece sua história, origem e cultura é como uma árvore sem raízes. E enquanto a população brasileira continua não olhando ou continua apagando a parte africana de sua raiz, nós vamos continuar sendo uma sociedade com uma estrutura permanentemente racista, né?